Oi, gente! Vamos começar nosso segundo módulo da matéria de layout de espaço e decoração de eventos. Vamos começar falando de tipologia de formatos de ocupação em ambientes previamente determinados. Mas o que é isso? A gente vai falar agora da escolha do local apropriado para a realização de um evento, que ele tem que considerar as características e os propósitos a ele relacionados. É importante, quando a gente vai escolher o local, ter o perfil e o público-alvo para poder a gente fazer a melhor escolha. Cada espaço onde pode ser realizado um evento possui configurações prévias e essas características particulares de cada espaço faz com que eles sejam adequados ou não a certos tipos de evento. Existem alguns critérios que têm que ser verificados e serem relacionados com as necessidades de projeto. Quais são eles? Público-alvo, tipologia do evento, se vai ser uma palestra, um seminário, uma feira, um show, um workshop, qual é a capacidade do espaço, o número de convidados que esse local comporta, tanto em pé quanto sentados, porque essa capacidade é diferente, a área externa, a proximidade com terminais turísticos, com locais de transporte, as instalações, se elas são adequadas às normas de segurança, se as entradas são amplas, se tem saídas de emergência, se os acessos a rampas e elevadores e estacionamentos, se ele tem sinalização adequada, se a área interna, a área destinada a evento é ok, se tem sinalização interna, se eles têm acessos, rampas e elevadores, tanto de passageiros quanto de cargas, se eles têm áreas de conveniência, entre outros aspectos. E todas as outras características que devem ser observadas, levando em consideração a necessidade de cada evento em particular. Cada configuração de espaço é apropriada a certo tipo de evento. Por exemplo, nós temos espaço como hotéis e flats, a gente tem buffets ou restaurantes, a gente tem espaços culturais como auditórios, museus, teatros, galerias de arte, a gente tem espaços empresariais como os pavilhões, os centros de negócios, centros de convenções, centros de conferência, a gente tem os clubes, os ginásios, os estádios, a gente tem os espaços públicos como os parques, as praças, as ruas, a gente tem as casas de show, os shopping centers, as bibliotecas, a gente tem os navios, a gente também tem outros espaços não listados aqui. Então, para cada evento, tem um espaço adequado a ele. A gente tem que conhecer as características e certificar-se de que o local tem capacidade compatível com o evento. Então, é importante, antes de escolher o espaço, avaliar a qualidade de atendimento e o serviço disponíveis, as áreas suficientes e proporcionais ao porte do evento, as salas de apoio, a decoração, a acústica, iluminação e ventilação, o número e a localização de instalações sanitárias, se são suficientes e adequadas aos portadores de necessidades especiais, a limpeza do espaço e a conservação do mesmo. Temos também que observar a segurança do espaço, as saídas de emergência, se elas são adequadas, a facilidade de acesso aos terminais e pontos turísticos, as linhas de ponto e transporte próximos, a acessibilidade, os estacionamentos, os equipamentos como divisórias modulares, mesas, cadeiras, computadores, data show, telões de projeção, sonorização, telefonia, acesso à rede e internet, instalações prediais como rede elétrica, hidráulica, hidrantes e ar-condicionado. A gente tem que ver possíveis obstruções como tetos rebaixados, colunas, pilares. E a gente agora vai ver alguns exemplos das principais configurações utilizadas para os eventos. Como vocês podem ver, a gente tem no exemplo a configuração acadêmica ou escolar, a gente tem a configuração tipo espinha de peixe, a gente tem a configuração em U e a gente tem a configuração tipo auditório. São as mais utilizadas. Falando agora de ocupação, a gente agora pode falar de representação, tanto bi quanto tridimensional para o projeto de ambientes. As plantas baixas são uma representação em 2D, como a gente já falou,
Mas as plantas constituem apenas uma parcela do projeto. Não conseguimos, a partir delas, visualizar as alturas. Então, nós disponibilizamos de outro tipo de desenho, que nós denominamos corte. A partir dessas pranchas, podemos começar a delinear nosso evento. A partir dos desenhos planificados, os softwares podem gerar perspectivas ou maquetes eletrônicas. E algumas maquetes permitem que o usuário gere um tour virtual deste ambiente, simulando a visão do observador. As perspectivas externas devem ser renderizadas. Esse termo, renderizar, vem do rendering, que em inglês é o processo gráfico pelo meio do qual são adicionadas a perspectiva, luz, cor, textura e sombreamento. Perspectivas internas têm rendering e a ficha com os integrantes da equipe técnica. Tem também os profissionais e serviços envolvidos. Estão inseridos para demonstrar que, em se tratando de projetos, é importante pensar em equipes multidisciplinares, pois cada especialista pode avaliar e propor as melhores análises e soluções para a sua área específica. Depois que a gente já fez isso, a gente pode ir para o anteprojeto. Iluminação, acessibilidade, multimídia, ergonomia, sinalização, composição de ambientes, aspectos psicológicos são dados que fazem parte do estudo preliminar, como a gente já falou. O que propusemos na aula anterior é o que chamamos de anteprojeto. É a partir dele que iniciamos o processo de organização de informações recolhidas e as expressamos através de representações gráficas. Após o estudo preliminar e o anteprojeto, você tem que apresentar a sua proposta ao cliente e nessa reunião são feitas as proposições. Na maioria das vezes, é preciso fazer alterações e revisões antes do projeto de execução. E é nessa reunião que isso vai ficar definido. Depois da aprovação, é hora de se lançar o projeto de execução. Todas as suas escolhas têm que ser baseadas em critérios técnicos, que é para poder ficarem muito bem fundamentadas. No projeto de execução, precisa estar especificado onde está disposto o mobiliário, os pontos de iluminação, as sinalizações, o fluxo de serviço, os participantes, os palestrantes, o horário e a utilização todos os tipos de iluminação, os estacionamentos, as posições dos seguranças, dos recepcionistas, as áreas de alimentação, ou seja, tudo que é relativo ao evento. O projeto final é a soma dos vários aspectos relativos ao conhecimento técnico, produtos, serviços, materiais, técnicas, equipamentos, tecnologias e legislações. E outros que são relacionados aos processos de cognição e às necessidades dos indivíduos envolvidos, tanto os que promovem o evento, quanto o público-alvo. Projetar é expressar materialmente algo concebido no mundo das ideias. Encontrar linguagens que não precisem de grandes interpretações, mas que estejam inseridas no espaço projetado. A gente tem um checklist para o projeto de ambiente em eventos. Por exemplo, tem que ter o nome do evento, quem está promovendo, os telefones e e-mails dos responsáveis, o local, o detalhamento sobre o funcionamento das rotinas, regulamentações e usos do espaço, as licenças e os alvarás, o valor da verba disponível para esse projeto, o horário de realização, a data e o período de realização, a abertura oficial e o encerramento, o número de expositores e palestrantes e estandes, o público estimado por dia, a capacidade do espaço destinado aos eventos, quantas pessoas sentadas e quantas em pé, os equipamentos e serviços que vão ser utilizados, o nome das empresas com telefones e e-mails dos responsáveis, que dia vai ter a montagem, horário de montagem e desmontagem, quem está fazendo o projeto elétrico, o nome da empresa com telefone e e-mail também, relação dos pontos com características técnicas, qual a voltagem que vai ser utilizado, se vai ser bifásico ou trifásico, a empresa de hidráulica, qual o nome da empresa, também o telefone e o e-mail do responsável, a relação dos pontos com características técnicas, se vai ser água fria, água quente, se vai precisar de chuveiro, banheiro, cozinha, lavabo, registro, a empresa de ar-condicionado com as mesmas características, telefone e e-mail do responsável e a relação dos pontos que vão ser instalados com também as características técnicas que vão ser utilizadas.
Depois disso, nós temos a segurança, a localização das equipes, as saídas de emergência, os equipamentos que vão ser utilizados, os detectores de incêndio, as barreiras. Nós temos também a parte de hospedagem, com número de quartos e leitos, a alimentação, número de locais, restaurantes, lanchonetes, coffee breaks ou cantinas que vão ser utilizados, os estacionamentos, as vagas disponíveis, os acessos até o local, os horários de pico deste evento, a quantidade de vagas especiais e a sua localização, os fluxos e os sentidos da circulação, a acessibilidade, as vagas em estacionamentos, em auditórios, em salas, em teatros, as instalações sanitárias, se estão tudo adequado para esse pessoal, o atendimento médico e a sua localização, o transporte, ponto de parada e transporte urbano, a recepção, qual é a localização e a comunicação visual com as informações, o lixo, a localização de lixeiras e a caçamba, horários e dia de coleta, telefonia e internet, que também onde vai ser instalado o telefone e e-mail do responsável e as relações dos pontos disponíveis. Depois disso, que dá o maior trabalho, a gente pode falar um pouquinho do mapa mental do evento. O que é o mapa mental? Eles são elaborados a partir de uma ideia central, são utilizados para criar visualizações não lineares, são considerados uma das mais poderosas ferramentas e atuais no processo de ensino e aprendizagem, pois permitem a organização e a hierarquização das informações. A estruturação do mapa através de palavras-chave, cores, símbolos, ícones e imagens estimula os hemisférios cerebrais, o que favorece os processos de memorização. Assemelham-se a estruturas de árvores com tronco, ramos, ideias e galhos. Nós vemos na imagem um exemplo de mapa mental. Quando o mapa mental é elaborado, uma função específica, ele é denominado mapa funcional. E em projetos de layout de evento, ele serve para organizar hierarquicamente os vários aspectos do projeto a serem organizados e executados. Nós temos aí um outro exemplo de mapa funcional. Depois que vocês já viram o mapa mental e o mapa funcional, a gente pode falar um pouquinho de briefing para o projeto de ambiente. O que é o briefing? O briefing é muito importante quando tratamos do tema eventos. É a partir deles que você ou sua equipe vão tratar estratégias e prever soluções para eventuais imprevistos que podem acontecer durante a execução do projeto e do evento. É importante que o briefing seja o mais completo e detalhado possível e adequado às características de cada projeto. Tem que ser claro e objetivo e reunir todas as informações que são relevantes. Informações como prazos, montagem, desmontagem, entrega, fornecimento, orçamento, características e objetivos do evento, público-alvo, tudo isso tem que constar no briefing. Ele tem que ser feito por escrito. Ouvir suas sugestões e procurar satisfazer seus objetivos fará com que as necessidades contratuais sejam atendidas. Para cada projeto, um briefing tem que ter as informações determinadas e ele pode ser adaptado e alterado durante o desenvolvimento do projeto. Como é que a gente elabora um briefing? Ele tem que ter o objetivo e o contexto do evento, necessidades do solicitante e os resultados esperados. Ele tem que ter as estratégias, o público-alvo, perfil, número estimado de participantes, definição de local. Ele tem que ter informações sobre as equipes responsáveis, nomes, funções, telefones e endereços dos solicitantes e dos prestadores de serviço. Ele tem que ter o partido arquitetônico. O evento tem alguma característica em particular? Ele tem possíveis contratempos, atrasos e soluções alternativas, prazos e orçamentos, com as fases e o tempo para completá-las, a apresentação de estudo preliminar, anteprojeto e projeto e início da execução. Antes de aprovar o briefing, é recomendável checar as informações. Informações erradas podem causar atrasos. Comunique-se quantas vezes precisar para esclarecer os pontos que eventualmente não tenham ficado claros. E convide para a sua equipe um profissional que conheça bem o tema. Pesquise as soluções que outros profissionais da área têm proposto. Busque novas soluções e alternativas. Isso só vai enriquecer o seu projeto. Por exemplo, qual o evento a ser planejado? Quais as necessidades, particularidades, características? Quem são os solicitantes? Quem são os responsáveis?
Qual o público-alvo, idade média, sexo, escolaridade, tipo, contexto, porte e abrangência do evento, sobre o projeto, quais os objetivos, prazos, orçamentos, estratégias, responsáveis. Aí, então, depois de elaborado o briefing, você pode fazer um memorial descritivo, que é um documento que contém as especificações do projeto, contém conceitos, partidos e justificativas, objetivos e materiais especificados. É realizado entre o término do projeto e o início da execução. Trata-se da memória descrita de algo a ser viabilizado, construído, implementado. É neles que são quantificados e especificados os materiais, equipamentos e estruturas de um projeto. É nele, por exemplo, ele faz parte do acervo do projeto de um espaço, junto com as plantas, cortes, elevações, fachadas, perspectivas. A função dele é auxiliar a todo mundo a compreensão do projeto para todos os interessados no produto. Assim, a gente termina a segunda etapa da disciplina de vocês, onde a gente viu um pouquinho sobre representação gráfica, viu um pouquinho sobre elaboração de briefing, sobre análise do espaço, sobre mapa mental e agora a gente terminou vendo um pouco sobre memorial descritivo. A gente finaliza daqui a pouquinho com a terceira unidade. Até lá!